Sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro. No vídeo de hoje nós vamos resolver questões do concurso da CEMIG, da prova da CEMIG. Serão questões de nível médio, eu peguei um caderno de nível médio. Eu estou usando o caderno de técnico empresarial nível 10, mas até onde eu consegui descobrir, todas as provas de nível médio tiveram as mesmas questões. E nesse vídeo em específico, eu vou fazer as 10 questões de RLM, mais conhecido como raciocínio lógico matemático, mas aqui a CEMIG e a Fundep quiseram chamar de matemática e raciocínio lógico. Então, já falei, né? Acabei falando antes, é uma prova da Fundep. Então vamos para a questão, sem perder tempo. São 10 questões. Na prova a gente tem mais ou menos, em média, 3 minutos e meio para cada questão, incluindo o tempo de gabarito. Como são 10 questões, vou tentar fazer esse vídeo ter no máximo 35 minutos. Aqui a gente pode gastar mais, porque a prova já passou. Ela vai servir só de estudo para uma próxima prova. Mas vamos tentar manter esse tempo. Então, continuando aqui, a primeira questão é a questão 11, da prova de raciocínio lógico matemático, e ela começa assim. Cida decidiu investir o seu capital em imóveis. Ela comprou um lote de 350 mil reais e em pouco tempo conseguiu revendê-lo por 420 mil. Considerando apenas esses valores, qual foi o lucro percentual de Cida? O que a gente tem que prestar atenção aqui? Ele está pedindo lucro? Sim, mas não é só o lucro, é o lucro percentual. Porque se fosse só o lucro, a gente daria a resposta em reais. Ele quer em porcentagem. Na verdade, não é a resposta em porcentagem, ele quer o raciocínio em porcentagem, não simplesmente em reais. Então vamos começar com a análise simples em cima aqui. Ela comprou por 350 mil. Eu vou escrever só 350 para economizar meus zeros aqui. Ela vendeu por 420. Então eu vou fazer 420 menos 350 para saber qual foi o lucro dela nessa operação. Se fosse 450 menos 350, ia dar 100, mas é 420, então vai dar só 70 aqui embaixo. Ou a gente faz a conta normal. 0 menos 0, 0, 2 menos 5 não dá, 12 menos 5, 7, 3 menos 3, 0. Então 70. 70 reais foi o lucro dela. Mas, de novo, né, como eu já disse antes, a questão não quer saber em reais, ela quer saber qual foi a porcentagem de lucro. Então a gente vai ter que pensar que 350 representava 100% do dinheiro investido lá no começo. Então 350 está para 100%. 70 reais, 70, eu estou falando, tirei o mil aqui, mas a gente sabe que é 420 mil, 350 mil, 70 mil. Então ela ganhou 70 mil reais. Vou pôr aqui mil, 70 mil reais. Só que eu tirei esses 3 zeros de todo mundo para ficar mais fácil fazer conta. 350 equivale a 100%, os 70 que ela ganhou de lucro vai equivaler a X%. A regrinha de 3 a gente multiplica, cruzado e iguala. Então seria 350 vezes X igual a 100 vezes 70. Eu já vou um passo na frente e já vou jogar o que estaria junto com o X dividindo, para a gente ganhar tempo. Então aqui, ó, eu vou falar que X é igual. Se antes ia ficar x vezes 350 igual a 100 vezes 70, depois fazia a divisão, eu já deixo o x sozinho, já coloco o que ia estar multiplicando o x, já passa aqui para baixo dividindo, e lá em cima coloco a multiplicação do outro lado, esse lado aqui, 70 vezes 100. Então aqui vai ficar 70 vezes 100. E a regra aqui é simplificar o máximo possível para não ter que fazer muita conta. E aí diminui também a chance de errar. Eu vou simplificar um zero aqui com um zero aqui. Embaixo agora é só 35. Lá em cima eu tenho um 70, aqui embaixo um 35. Então agora eu vou simplificar por 35 em cima e embaixo. Aqui embaixo vai ficar 1, aqui em cima vai ficar 2. E aí agora lá em cima ficou só 2 vezes 10, que vai ser igual
a 20. Como a gente estava procurando x em porcentagem, então aqui 20%. E aqui a gente já tem a resposta. 20% foi o lucro que a Cida teve nesse investimento. Em porcentagem, ela teve um lucro de 20%. Ela investiu 350 e teve um lucro de 70. Nossa resposta aqui é a letra B. Letra B, então, gabarito da questão 11. Vamos passar agora para a questão 12. Questão 12. As rádios, geralmente quando a gente tem um enunciado grandão assim, a gente vai para a pergunta lá embaixo para ver o que está querendo. Depois a gente lê o enunciado. Então a pergunta é: qual será a frequência indicada na sigla CK? A gente ainda não sabe o que é CK, então não tem jeito, a gente vai ter que ler o enunciado todo. As rádios FM no Brasil, As rádios FM no Brasil, em uma dada região, são transmitidas em frequências que variam de 87.9 MHz até 107.9 MHz. Eu sei que é MHz de tanto ouvir rádio. As frequências disponíveis estão espaçadas sempre por exatamente 0.2 MHz de diferença. Dessa forma, não estão disponíveis para transmissão, por exemplo, as frequências 88.0 e 107.8. O que ele quer dizer? Se existe a frequência 87.9, não vai ter 88, porque pula de 0,2 em 0,2. Então, se tem 87.9, a próxima vai ser 88.1. E se tem a 107.9, não vai ter 107.8, vai ter 107.7 e depois 107.9. E as rádios são assim mesmo, né, na vida real. Tem essa distância de uma para outra para não ter muita interferência. Aí continuando, o segundo parágrafo aqui do enunciado. Uma região possui rádios FMs distintas, transmitindo em todas as frequências, isso aqui é importante, em todas as frequências disponíveis. Considere que a rádio que transmite na menor frequência, 87.9, é indicada pela sigla AA, a segunda menor pela sigla AB, e assim por diante, AC, AD, AE, depois AX, AY, AZ. Então aqui, ó, outras dicas que a gente vai pegando. Ele vai considerar Y. Se ele vai considerar Y, e aqui embaixo tem um K também, então ele vai considerar Y, K, qual que é a outra letra que não era a princípio do alfabeto em português, mas era do alfabeto em inglês, e agora a gente incorporou, são 3. K, Y e W. Ele vai considerar tudo isso. Aqui não apareceu W ainda, mas não faz sentido ele considerar K e Y e não considerar W. Então o nosso alfabeto aqui não vai ter 23 letras, vai ter 26, que vai de A a Z e ainda tem Y, W e K. E aqui do jeito que ele está mostrando, funciona igual o Excel. Ele vai colocando essas letras nas células, A1, A2, A3, e depois ele vai repetindo, para poder trabalhar de uma forma sem muito limite. Então aqui a gente vai A, AB, AC até AZ. Depois vai ser BA, BB, BC, BD até BZ, igual a planilha do Excel trabalha. Então a gente conseguiu entender isso. Ele pula de 0,2 em 0,2 MHz e vai ser nomeado com as letras do alfabeto, com uma duplinha, começando a primeira fixa e a segunda roda o alfabeto inteiro. Depois, quando acabar o primeiro alfabeto, a segunda passa para B, a primeira passa para B e a segunda roda o alfabeto inteiro. Estou pensando assim, eu tenho uma primeira posição, uma segunda posição. A primeira vai ser A segunda vai rodar o alfabeto todo. Depois, a primeira vai ser B e a segunda roda o alfabeto todo. A primeira vai ser C e a segunda roda o alfabeto todo. E assim por diante. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar bagunçado. Acho que o mais difícil aqui é entender o enunciado inteiro, que ele é muito grande, e conseguir fazer as continhas sem errar. Aí agora, o que ele quer? A gente entendeu como vão ser nomeadas as rádios de 0,2 em 0,2 MHz
E ele quer saber qual vai ser a frequência indicada na sigla CK. Na rádio CK vão ser quantos megahertz? Aí a gente tem que pegar aqui as coisas mais importantes. Ela vai começar, aqui ó, a menor frequência vai ser 87.9. A gente não vai chegar na maior, que seria o que o comecinho aqui falou, que vai até 107.9. A gente não vai chegar nisso. E o jeito de contar é assim: a B, a C, quando acabar o alfabeto, começa BA, BB e vão seguindo os ciclos dessa forma. E a gente tem que lembrar que é uma distância de 0,2 MHz de rádio em rádio. A gente vai ter que fazer uma tabela para conseguir entender isso. Na rádio AA, a gente vai estar em 87.9, igual ele falou aqui. Então aqui 87.9. Quando eu passar para a rádio AB, eu vou ter que subir aqui 0,2. Então vai ser 88.1. Dentro da faixa de 88 MHz, eu ainda vou ter 88.3, 0.5, 0.7 e 0.9. Então aqui vão caber 5 estações de rádio. Depois disso, eu vou ter que passar para AC. É isso? Não, não. Não é bem assim não. A 88.1 vai ser AB. A 88.2 vai ser AC, AD, AE, AF. Então esse desenho aqui não vai servir muito. Em vez de eu olhar o nome das rádios, eu vou olhar as frequências, que vai funcionar melhor. Então aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, vou apagar aqui e escrever de novo para ficar mais organizado. Vou deixar só essa primeira aqui, que era a primeira rádio. E aqui só coube uma, porque era 87.9. Depois eu vou passar para 88.1 e aqui vai caber ponto 3, ponto 5, ponto 7, ponto 9. Deixa eu fazer um risquinho aqui. Depois eu vou passar para 89 MHz. E de novo vai ter ponto 1, ponto 3, ponto 5, ponto 7 e ponto 9. Então em cada uma cabe 5 rádios. E ele quer que a gente chegue até na CK. Em cada vez que a gente rodar um alfabeto inteiro, a gente vai precisar de 26 rádios. Então a gente vai rodar aqui o que começa com a letra A. A gente vai ter que preencher ele inteiro. Depois a gente vai ter que preencher o que começa com a letra B inteiro. Só depois disso que a gente vai chegar no que começa com a letra C. E a gente sabe que o alfabeto nosso aqui, como ele vai ter Y, W, K, ele vai ter 26 letras. Então aqui a gente vai ter que conseguir, para passar o primeiro ciclo aqui do alfabeto que começa com A e o segundo ciclo que vai começar com B, a gente vai precisar no mínimo de 26 vezes 2, só para passar isso, 26 vezes 2. 26 vezes 2 vai dar, se fosse 25 vezes 2 daria 50, 26 vezes 2 vai dar 52. Estou juntando aqui, não estou falando que é maior ou igual não. 52. E cada dezena aqui da frequência, cada unidade aqui da frequência, 87, 88, 89, eu consigo só 5 rádios. Eu consegui uma aqui na primeira, 5 nessa e 5 nessa. Então, eu posso concluir que se eu continuar subindo aqui para 90, eu vou conseguir mais 5. Para 91, mais 5. 92, mais 5. Vamos arredondar aqui para 50. 50 estações. Se eu partir da 88, eu vou ter que ir até a 97,
que vai ser 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Então, até a 97, eu vou conseguir 50 estações. Vou juntar aqui tudo. 50. Só que ainda não vai ter acabado. Como a gente viu, só aqui para completar uma vez o alfabeto, começando com a letra A, e depois a outra vez o alfabeto, começando com a letra B, eu preciso de 52. Então, vou arredar um pouquinho essa tela para lá para a gente continuar. Na prova, teria que arrumar de outro jeito. Então, eu vou precisar de 52. Só para completar duas rodadas do alfabeto, a A e a B. Até aqui no 97 eu consegui 50 com esse 1 aqui do comecinho, 51. Aí aqui a gente tem que começar a tomar mais cuidado. Então aqui na frequência 98 MHz, eu vou ter também ponto 1, ponto 3, ponto 5, ponto 7, ponto 9. Eu vou ter mais 5. Então vou pegar aqui mais 5. Só que aqui na 98.1 eu acabo o ciclo do B, que vai ser a primeira parte B e a segunda aqui roda o alfabeto todo. Aqui eu acabo B. E aqui no 98.3 eu começo a rodar o ciclo que começa com C. Então aqui vai ser CA. CA, depois CB, aqui CD, não, CC e CD. A gente quer chegar onde a questão pediu aqui em CK. Para isso a gente vai ter que contar. Nem que seja nos dedos a gente vai ter que contar. Então a gente tem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. O que a gente quer tá aqui no K. E a gente vai ter que contar agora, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o K é a 11ª letra do alfabeto. A gente está pensando já na terceira rodada. A gente precisa ter mais cuidado aqui na contagem, aqui no finalzinho, para não passar do que a gente quer, que é o CK. Então, o alfabeto, o terceiro alfabeto, né, já começando com a letra C, e aqui rodando até chegar em K, ele começou lá em 98.3. Então, vou pegar um marcador aqui para mostrar. Aqui em 98.3 que começou o CA. Então aqui cabe, deixa eu ver como que eu vou mostrar aqui. Dentro do 98 vai do CA até o CD. Então aqui está dentro do 98. Se eu consigo uma cor rosa aqui para falar que está dentro do 98. Dentro de cada frequência cabe 4. Da 98 cabe 5. Da 98 a gente pegou 4 porque o primeiro lá, o 98.1, ele ainda era do alfabeto que começava com B. Era a última do B. Então aqui o 98.1, ele era o BZ. E aí depois veio CA, CB, CC e CD. Então aqui ficou dentro da frequência do 98. Agora eu vou pegar um outro marcador para ficar mais fácil de ver. Aqui eu tenho que pegar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que isso aqui vai ficar dentro da frequência 99. Vai ser 99.1, ponto 3, ponto 5, ponto 7, ponto 9. Então vou pegar um lápis azul aqui para falar que isso aqui vai estar dentro da frequência de 99 MHz. E aí agora, para a gente chegar na K, que é o que a gente queria, que o exercício pediu, né, que é CK, na rádio CK, falta 2, que é aqui o J e o K. Esses dois aqui, eles já vão estar na frequência dos 100 MHz. Aqui já vai ser dos 100 MHz. E aí, como a gente sabe que ele sempre vai pegar a parte decimal
ímpar vai ser ponto 1, ponto 3, ponto 5, ponto 7, ponto 9. Esse do J aqui vai ser o 100.1 e esse do K vai ser o 100.3. Então aqui, a rádio que a gente está chamando de CK, ela vai corresponder em frequência a 100,3 MHz, MHz. E aí depois dessa conta toda, a nossa resposta é 103 MHz. Vou voltar aqui de um jeito que aparece as alternativas para a gente marcar. A resposta então vai ser letra B, que é a que dá essa opção para a gente. Por um errinho de conta, a gente cairia ou na letra A, 100.1, ou na letra C, 100.5. Por isso tem que tomar cuidado na hora de contar lá o finalzinho para não errar. Porque por um que a gente errar, tem opção ali para marcar. Aí a gente erra feliz. Que a pior coisa que pode acontecer numa prova é a gente errar feliz. Depois de não saber fazer a questão. Mas aqui então, letra B vai ser o gabarito dessa questão. A rádio CK tem frequência 100,3 MHz. Então, questão 12 já foi. Vamos agora para a questão 13. Questão 13. Uma pessoa parte do ponto A e se move 10 metros em linha reta. Em seguida, muda a direção do movimento, gerando 90 graus no sentido anti-horário, e se desloca mais 10 metros em linha reta. Em seguida, gira mais 90 graus no sentido anti-horário e percorre mais 10 metros em linha reta, chegando ao ponto B. Outra pessoa parte do ponto A em uma direção perpendicular à da primeira pessoa, no início do trajeto, e anda 20 metros em linha reta, chegando ao ponto C. A maior distância possível entre os pontos B e C é, em metros, igual a. Então vamos tentar desenhar isso que ele falou. A pessoa partiu daqui do ponto A, que vai ser o ponto A. E ela andou 10 metros em linha reta. Eu vou colocar que está andando para frente aqui. Andou até aqui, isso tem 10 metros. E aí depois ela muda a direção do movimento, girando 90 graus no sentido anti-horário. Então aqui vai subir. E anda mais 10 metros. Então aqui tem 10 metros também. E aí depois ela gira 90 graus de novo, em sentido anti-horário outra vez, e percorre mais 10 metros. Então aqui andou mais isso aqui, aqui tem 10 metros. Se ela voltar para o ponto A, vira um quadrado, essa figura. Mas aqui não volta, né? Fala que esse ponto aqui é o ponto B. Beleza, primeira parte do enunciado já foi. Segunda parte. Outra pessoa parte do ponto A em uma direção perpendicular à da primeira pessoa. Então, se a primeira pessoa veio aqui para a direita, essa segunda pessoa ou vai subir ou vai descer, porque é perpendicular, tem que fazer 90 graus aqui também. E ela quer de um jeito que fica distante. Então, eu não posso ir para cima, senão eu vou parar no ponto B e vou ficar mais perto do ponto B. Então, vou ter que ir para baixo. Vai ser perpendicular ao que o A fez e de um jeito que vai ficar mais distante. E nessa brincadeira aqui, essa segunda pessoa andou 20 metros. 20 metros. Não está em escala, mas está escrito 20 metros. A maior distância possível entre B e C é a maior distância possível porque ele falou perpendicular. Então o movimento dessa segunda pessoa poderia ter sido para cima. E aí ultrapassar B um pouco e a distância ser de 10 metros. Mas aqui, do jeito que ficou, a maior distância é com a pessoa vindo aqui para baixo, 20 metros, e aí a distância vai ser, deixa eu mudar aqui o lápis para mostrar. A distância vai ser esses 20 metros aqui que a pessoa andou, a segunda pessoa andou, mais esses 10 metros aqui que a primeira pessoa andou. Então a maior distância possível vai ser 20 mais 10, 30 metros. Acho que ficou claro. Qualquer coisa também pode deixar dúvida nos comentários. Então aqui a resposta da questão é a letra C, gabarito da questão 13. A maior distância seria 30 metros. Porque se essa pessoa que andou aqui para baixo tivesse andado para cima, ela ainda ia obedecer o enunciado, que era só andar em direção perpendicular a que a primeira pessoa andou. Ela ia passar do ponto B 10 metros, porque ela andou 20 metros,
e aí a distância aqui ia ser de 10 metros. Essa não é a maior distância. A maior é essa aqui, de 30. Então existiam essas duas possibilidades. No final que escolhe, quando fala que é a maior. Então aqui resolveu a questão 13, vamos para a questão 14. Questão 14 fala assim: a composição de uma mistura é de 60% de água e de 40% de um elemento químico. Então a gente tem aqui a mistura. Um pouco está dentro dessa vasilha aqui. Eu vou dividir na vertical para ficar mais fácil. Aqui é 60% e aqui é 40%. Aqui é água e aqui é um elemento químico. Então vou pôr aqui, elemento químico. Após a evaporação de 25% da água na mistura e mantendo-se a quantidade do elemento químico nela presente, então ele escreveu duas orações aqui para deixar claro para a gente que os 25% é só da água, não é da mistura toda. Então vou anotar aqui, menos 25% da água. Vou pôr um A aqui de água para ficar explicado que é da água. Observou-se que ainda restavam 180 ml de água. Então, quando eu fizer os 60% da água menos os 25% dos 60%, aqui vai sobrar 180 ml de água. O outro elemento lá, o elemento químico, não está falando nada dele ainda. Qual o volume do elemento químico presente na mistura desde o momento inicial, em ml? Então, a gente vai ter que tentar descobrir quanto que tinha desse elemento químico. A única coisa que a gente tem em ml é esse pedaço aqui. É o tanto que sobrou depois que evaporou 25% da água. Então, a gente pode pensar da seguinte forma. Eu tinha 100% de água. Eu estou trazendo para cá. Eu estou considerando como 100% esse 60% de água da mistura. Eu tinha 100% de água e evaporou 25% e me sobrou 180 ml. Aí daqui eu posso concluir que 180 ml é igual a 75% da água que tinha, porque evaporou 25%, sobrou 180, aqui está em porcento, aqui está em porcento e aqui está em ml. Foi isso que a questão deu. 180 ml é a mesma coisa que 75% da água. 75% é divisível por 3 e 180 também. Então daqui eu posso jogar para cá e falar que 25% da água que tinha lá é igual o 180 por 3, é igual a 60 ml. Como a água que eu tinha lá antes era um inteiro, era 75 mais 25, ou seja, era 100%, eu posso fazer essa soma aqui. Eu sei quanto que é 75% e eu sei quanto que é 25%. 75% era 180 ml. 25% era 60 ml. Eu posso somar isso aqui embaixo. Eu não estou seguindo aqui uma notação científica, um rigor matemático para escrever. Estou escrevendo de um jeito para quem está assistindo entender. Então aqui eu posso falar que o 100% da água que eu tinha lá na mistura, que lá na mistura representa 60% da mistura, essa água ela é igual a 240 ml. Então agora a gente já deu um passo importante, a gente já sabe quanto que tinha em ml da água. Aí voltando, trazendo esse quadro para cá. Eu sei agora que 60% dessa mistura equivalem a 240 ml. Aí o outro elemento, o elemento químico que tinha lá, era 40% da mistura. Se 60% está para 240 ml, 40% está para X. Vou pôr X ml, só para a gente não esquecer que é em ml. Daqui a gente faz uma regra de 3 e a gente faz X vezes 60 é igual a 40 vezes 240.
igual eu fiz na questão anterior, eu já vou um passo para frente, já vou dividir para deixar o x sozinho de um lado. Eu custei entender isso quando eu estava na escola. Agora eu já consigo fazer de uma vez. A princípio seria multiplicar cruzado, igualando. E depois isolava o x. Aqui eu já vou isolar o x. Aí vai ficar x igual. O 60 já vai lá para baixo dividindo. E o resto fica aqui em cima multiplicando. 40 vezes 240. A gente pode simplificar esse zero com esse zero. 6 e 240 são múltiplos, mas vai dar uma continha chata. Será que eu faço? Vou fazer. 6 vezes 4 é 24. Então, 6 vezes 40 é 240. Então, eu vou dividir por 6 aqui embaixo, vai dar 1. Por 6 aqui em cima, vai dar 40. E aí, dessa conta toda, só sobrou aqui em cima, 4 vezes 40. Dividido por 1, que a gente não precisaria escrever, que vai ser igual a 160. Como a gente estava procurando ml, 160 ml. E essa resposta a gente vai encontrar na letra A. Letra A, então, é o gabarito aqui da questão 14. Vamos agora para a questão 15. Lembrando que o objetivo é fazer esse vídeo em mais ou menos meia hora. Eu acho que vai passar. Aqui explicando, né, demora um pouco mais. Vamos para a questão 15. Questão 15. Para um show de rock foram vendidos 3 tipos de ingresso. O mais caro era a entrada premium, que incluía alimentação e custava o triplo do preço da entrada comum. Também foi vendida a entrada comum e a meia entrada, por 50% do valor da entrada comum, destinada a grupos específicos, dentre eles os estudantes. Do total de ingressos vendidos, 1/3 foi de cada tipo. Essa aqui é uma informação importante, ó. Sem isso aqui a gente não resolve. 1/3 de cada tipo. Simplificou bastante para a gente, ó. 1/3 de cada tipo. Então, 1/3 de meia entrada, 1/3 de entrada comum e 1/3 de entrada premium. Totalizando uma arrecadação de 720 mil. Qual foi o valor arrecadado com a venda de entradas comuns? Então, a pergunta está aqui. Ele quer entradas comuns e interrogação. O que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer uma relação de grandeza, de igualdades, talvez, entre as entradas, para a gente conseguir fazer conta com elas. Então, aqui, eu vou pensar na meia, na comum e na premium. Eu não vou falar que a meia vale metade da comum, escrevendo 0,5, porque depois fica ruim de fazer conta. Então, eu vou falar que a meia vale 1. Só para a gente estabelecer uma proporção. Deixa eu escrever direito que aqui ficou feio. Vou falar que a meia entrada vale 1. Se a meia entrada vale 1 e ela é metade da entrada comum, então a entrada comum vai valer 2. E aí lá no enunciado fala que a premium vale 3 vezes mais do que a comum. Onde que fala isso? Aqui, ó, o triplo do preço. Então, se a comum vale 2, a premium vai valer 6. E aí aqui eu tenho já uma medida de grandeza representando as 3 entradas. A meia vale 1, a comum vale 2 e a premium vale 6. Se eu somar todo mundo aqui, 6 mais 2, 8, mais 1, 9. As 3 juntas valem 9. Aí agora eu pego os 720 mil, eu vou pegar só 720, depois a gente tem que lembrar que é 1000. E vou dividir por 9. Que é como se eu estivesse comprando um ingresso de cada um. Como ele falou que é a mesma quantidade de ingressos para cada modalidade, eu posso fazer isso. Eu peguei, somei os 3 ingressos, um de cada um, e pus aqui para dividir. 720, na verdade 720 mil, dividido por 9. 72 por 9 dá 8. 8 vezes 9, 72, aqui zero. Eu baixo esse zero aqui e coloco esse zero aqui. Deu 80. Como era para ser 720 mil, se eu fizesse 720 mil por 9, ia dar 80 mil aqui.
Não adiantou nada economizar lá, né? Eu tive que escrever aqui. Então são 80 mil. Agora é só eu pegar esse 80 mil e multiplicar pelo valor correspondente a cada uma das entradas. Isso, repetindo, eu só posso fazer porque ele me falou que 1/3 das entradas pertence a cada uma dessas modalidades. Então, se tivesse vendido, por exemplo, 9 ingressos, era 3 prêmio, 3 comum e 3 meia. A gente ainda não sabe quantos foram, mas a gente vai ter uma ideia aqui agora. Aí, a gente fez a conta. 720 mil por 9 deu 80 mil. Como é 1/3 para cada um, eu vou pegar 80 mil e multiplicar por 1. Vezes 1 vai ser igual às meias entradas. Então, deu 80 mil de meia entrada. Depois, 80 mil vezes 2 vai ser igual à entrada comum. Então, a gente vai ter 160 mil de dinheiro arrecadado na entrada comum. E depois, para outra entrada, para prêmio, vai ser 80 mil vezes 6. Que aqui a gente não precisa fazer conta, porque o que o exercício perguntou já está aqui, ó. A gente nem precisa fazer a da prêmio. Ele perguntou qual o valor arrecadado com a venda de entradas comuns. Para esse show, em reais. A gente sabe que para a entrada comum arrecadou 160 mil. E essa resposta a gente vai achar na letra B. Letra B, então, o gabarito aqui da questão 15. E agora a gente vai para a questão 16. A questão 16 já está aqui na tela. E o ideal seria fazer em forma de conjuntos. Mas aqui, só pela interpretação de texto, a gente já consegue alguma coisa. Olha só, questão 16. Considere as proposições a seguir. Primeira proposição. Todos os mineiros gostam de pão de queijo. Beleza, não vou discutir. É o que o exercício está falando. Segunda proposição. Há paulistas que não gostam de pão de queijo. Terceira. Quem já experimentou pão de queijo feito em Minas Gerais gosta de pão de queijo. Já começou a treta, né? Já vamos falar mal dos outros aqui. E quarta proposição. Não se produzem bons pães de queijo em São Paulo. É a prova que está falando. As 4 proposições anteriores, tomadas como verdadeiras, são suficientes para comprovar que. Então a gente tem que ler as 4 proposições, aceitar que são verdadeiras e ver o que a gente pode concluir. Aí o ideal seria desenhar conjuntos, ver se cabe dentro do conjunto, tentar desenhar da forma mais possível para ver se ia atender e achar a resposta. Mas aqui só no português dá para levar. Letra A. Existem paulistas que nunca provaram pão de queijo feito em Minas. A gente pode tirar essa conclusão? Vamos ver ali. Ó. Na primeira, todos os mineiros gostam de pão de queijo. Beleza. Há paulistas que não gostam de pão de queijo. Só que a terceira fala que se experimentou um pão de queijo de Minas, então vai gostar. 100% de garantia. Aí a letra A fala: existem paulistas que nunca provaram pão de queijo de Minas. Então você pega a proposição 2. Tem paulista que não gosta de pão de queijo. E a 3, que fala que se você comeu o de Minas, você gosta. Aí a explicação que junta a 2 e a 3 é falar que existe paulista que não comeu um pão de queijo feito em Minas. Aí justifica a 2, que fala que eles não gostam de pão de queijo, ou os paulistas, existem alguns que não gostam, e eles não gostam porque eles não comeram um feito em Minas, que é a 3. A letra A dá pra gente chegar nessa conclusão, sem ter que brigar muito ali. A gente usa a proposição 2 e a 3, e a 1 e a 4 não desmente isso. Então, para mim, a resposta é a letra A. Agora vamos para B. Há pelo menos um paulista que já experimentou o pão de queijo feito em Minas. A gente tem todo mineiro gosta, na 1, há paulista que não gosta. Então, existe paulista que não gosta, mas existe os que gostam. E a gente não consegue falar se é pelo menos um ou se são todos. Então, a B já não passa. Aí a letra C. Mineiros não experimentaram os pães de queijo produzidos em São Paulo. Ninguém falou isso. A 1 fala que todo mineiro gosta e a 3 fala que quem experimentou feito em Minas gosta. Então provavelmente os mineiros experimentaram os que foram feitos em Minas.
Mas ninguém falou de não gostar o que foi feito em São Paulo. Falou que não se produzem bons pães de queijo em São Paulo e que tem paulista que não gosta de pão de queijo. Mas nada impede da pessoa gostar do pão de queijo de São Paulo. Que aí a letra C não passaria. Mineiros não experimentaram os pães de queijo produzidos em São Paulo. Não dá pra gente afirmar isso com certeza. A D. O pão de queijo mineiro é o melhor produzido em todos os estados do Brasil. É verdade? É, mas não dá pra gente falar isso com base nas proposições aqui do exercício. Seria extrapolar muito. Então a letra D exagera em falar isso assim na cara. Então a gente fica com a letra A. Eu fiz assim, eu fiz dessa forma o exercício antes de gravar e a resposta do gabarito da Fundep é letra A. Então eu não vou tentar quebrar a cabeça aqui para achar um outro jeito de fazer, com gráfico, conjunto, interseção ou não interseção, porque seria gastar tempo à toa. Então vamos passar agora para 17. Questão 17. A questão 17 é um pouquinho mais complicada. Mas sai. Tem que ter paciência. Deixa eu ver se aumentando aqui, se ela pega a tela toda sem faltar. Não, vai ter que ser desse tamanho mesmo. Questão 17. Observe a tabela a seguir, que reúne os resultados de um campeonato de xadrez disputado entre 5 atletas. Nesse campeonato, os atletas se enfrentaram uma única vez. Então a gente tem em cima nas linhas Marcelo, Ricardo, Sérgio, Vinícius e Wallace. E na coluna, na primeira coluna, de novo, Marcelo, Ricardo, Sérgio, Vinícius e Wallace. E as células lá dentro vão representar a partida entre dois jogadores. E aí essas células que estão preenchidas de preto é porque não teve partida ali. Porque o Marcelo não jogou contra o Marcelo, nem o Ricardo contra o Ricardo. Então o que está preenchido de preto é nulo, não teve partida ali. Aí tem toda uma simbologia, ó. Na tabela, o símbolo asterisco indica que houve empate. Vamos marcar aqui para depois não ficar muito difícil da gente voltar nisso. Então, vou marcar aqui de rosa que asterisco é empate. Vou marcar de amarelo, continuando aqui, que o tio é vitória do jogador da linha. Isso, tá bom. Vou tentar uma outra cor aqui para marcar aqui o jogo da velha. Esqueci como é que chama esse símbolo. É vitória do jogador da coluna. Acho que a gente vai conseguir ver sim. De acordo com as informações da tabela. Letra A. As duas únicas vitórias de Vinícius no campeonato foram contra Marcelo e Ricardo. Para a gente analisar aqui e ver os jogos do Vinícius, é melhor a gente pegar aqui nessa coluna, essa primeira coluna. E aí a gente vai olhar. Nesse jogo aqui, deu um jogo da velha. O jogo da velha é vitória do jogador da coluna. Aí a gente está olhando o jogador da coluna. Então o Vinícius ganhou do Marcelo e o Vinícius ganhou do Ricardo. Então as duas únicas vitórias de Vinícius no campeonato foram contra Marcelo e Ricardo. Vamos tentar de novo. As duas únicas vitórias de Vinícius no campeonato foi contra o Marcelo e o Ricardo. Beleza. E o jogo da velha representa a vitória do jogador da coluna. Teve jogo da velha aqui contra o Marcelo e aqui contra o Ricardo. Parece que já é a letra A. Vamos continuar. Essa é a questão 17. Vamos continuar. Vamos ver se está certo. Só que além, vamos continuar na linha aqui do Vinícius. A gente pegou ele aqui nessa coluna. Os jogos da velha representam a vitória do jogador da coluna, está escrito aqui, sobre o jogador da linha. Então, o Vinícius ganhou aqui do Marcelo e ganhou aqui do Ricardo. Aqui no tio, o que é o tio? É vitória do jogador da linha. Então, aqui quem ganhou foi o Sérgio. E no asterisco, houve empate.
Aí aqui, a gente não sabe se ele está considerando o empate como uma vitória também. Complica, né? Se ele estiver considerando o empate como o oposto também de uma derrota, a letra A pode não ser verdade. Então vou deixar um mais ou menos aqui, porque eu ainda não sei se é a letra A. Vamos para a letra B. De todos os jogos realizados no campeonato, apenas 4 terminaram empatados. O que dá empate? O símbolo de asterisco significa que deu empate. Então a gente tem o asterisco aqui, no Ricardo e Marcelo, o asterisco aqui, no Ricardo e Marcelo de novo. Então o que isso quer dizer? Essa coluna está indicando a mesma coisa que essa coluna não, essa célula está indicando a mesma coisa que essa célula. Só que a gente poderia pensar que esse é o jogo do Marcelo contra o Ricardo e esse é o jogo do Ricardo contra o Marcelo. Mas no final das contas é o mesmo jogo. E de novo a gente tem asterisco aqui no Wallace com Vinícius e Vinícius com Wallace, que também é o mesmo jogo, aqui e aqui. Então a gente não teve 4 empates, a gente teve 2 empates. E aí isso já descarta a letra B. Dá a impressão de que são 4, mas é porque a gente tem a marcação de um jogador e do outro. Quando a gente marca que um empatou, o outro empatou também, mas é o mesmo jogo. Então a quantidade de empate aí fica dividido por 2. Vamos para a letra C. Sérgio terminou o campeonato sendo o único jogador que não teve nenhum empate. Então vamos pegar o Sérgio aqui na coluna, aqui no começo, para a gente ver o que aconteceu com ele. O Sérgio teve um tio, que é a vitória do jogador da linha. Então aqui ele venceu. Teve um jogo da velha, que é a vitória do jogador da coluna. Então aqui ele perdeu. Aqui é preto, então não tem o jogo do Sérgio contra o Sérgio. De novo aqui ele perdeu e aqui ele venceu. Então essa letra C aqui, ó, tá mais fácil de ser a correta. A gente ainda estava na dúvida se podia ser a letra A. Na letra C não tem dúvida, não tem o que questionar. Vamos passar para a letra D. O Wallace foi o único jogador que sofreu apenas uma derrota ao longo do campeonato. A derrota aqui, vamos pegar o Wallace aqui de novo, na primeira coluna, para a gente olhar. O tio é a vitória do jogador da linha, então aqui ele venceu, venceu e perdeu. Só que ele fala que é o único jogador, então a gente tem que olhar os outros. O único que sofreu só uma derrota. Então o Wallace sofreu só uma derrota. Mas se a gente olhar o Marcelo, ele também só tem um asterisco. Não, peraí. Derrota é jogo da velha. Se a gente pegar o Ricardo aqui, ele também só tem um asterisco. Isso já descarta a letra D. O Wallace não foi o único que teve só uma derrota. O Ricardo também teve uma derrota só. Então a letra D já foi descartada. Lá na letra A, o que a gente não vai considerar aqui é um empate como derrota. A gente vai considerar o empate como vitória. E aí quando ele fala as únicas 2 vitórias do Vinícius foi contra o Marcelo e o Ricardo, o Vinícius ganhou contra o Marcelo, ganhou contra o Ricardo, aí perdeu contra o Sérgio e empatou com o Wallace. Esse empate com o Wallace a gente está considerando, para a questão ter uma resposta só, a gente está considerando como uma vitória também. Se alguém quiser entrar com recurso, aqui é o lugar. Ó. Porque a questão não falou que empate é igual a ganhar. Enfim, letra A problemática. Mas aí o gabarito aqui, mais certo, é a letra C, e é também o gabarito que a Fundep deu. Mas, se alguém tiver interesse de entrar com recurso, é aqui. Porque a questão não estabeleceu as diferenças entre vitória, diferente de empate, diferente de derrota. Do jeito que está aqui, a questão considerou vitória igual a empate. Aí, é para quem quiser entrar com recurso. Mas não acho que ganha não, viu?
porque a letra C está toda certinha, sem nenhum problema, não seria impossível a pessoa encontrar a letra C como a correta. Enfim. Vamos para 18, que é melhor. Questão 18. Um grupo de amigos se encontrou no mês de fevereiro de 2023. Todos eles eram aniversariantes daquele mês, em dias distintos. Considerando que 2013 é 2013, eu falei 23, mas é 13. Considerando que 2013 não foi um ano bissexto, ou seja, ele quer dizer que fevereiro teve só 28 dias. Qual é o número mínimo de amigos no encontro para o qual necessariamente alguém faria aniversário em um sábado ou em um domingo? Aí aqui, as principais informações que a gente vai pegar. Não foi um ano bissexto. E cadê? Dias distintos. O marcador ficou grande, mas eu fui falando junto, dá para acompanhar. O que ele quer que a gente pense aqui? A gente olha para as opções, tem 5, 6, 20 e 21. Aqui na 5 e na 6 é para quem se enganasse pensando que era uma semana só, que eram poucos amigos, no máximo 6. Mas não é, não tem essa opção. Mas quando a gente lê o enunciado dá essa ideia, que são poucos amigos, mas não. É o tanto que cabe nas condições do enunciado. E as condições do enunciado são aniversariantes no mês de fevereiro, num ano não bissexto, e qual é o número mínimo de amigos para o qual necessariamente alguém faça aniversário num sábado e num domingo. Aí esse ano não bissexto conta pra gente que é um mês de fevereiro de 28 dias só. 28 dias. 28 dias igual a 4 semanas. E aí aqui fica redondinho 4 semanas. E aí a gente tem que pensar como organizar essas semanas. Eu vou colocar, começando com segunda, que é o segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E isso se repete 4 vezes, porque são 4 semanas. Não vou escrever as 4 vezes, mas vamos supor que eu tenha aqui mais a segunda, a terceira e a quarta. Se eu pegar só esse pedacinho aqui, da segunda até a sexta, vou pegar só de segunda a sexta, porque o exercício quer saber quanto que precisa para ter alguém de sábado ou domingo. Então eu vou preencher segunda, terça, quarta, quinta e sexta toda. E aí se tiver mais um, ele vai ter que ser do sábado ou do domingo. Como eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e eu tenho 1, 2, 3, 4 semanas, 5 vezes 4, aqui já vai dar os 20. Deixa eu pegar uma outra cor para destacar. Aqui eu já vou ter 20 pessoas, de segunda a sexta, nas 4 semanas que eu tenho aqui dentro de fevereiro, de um ano não bissexto. Então, para eu ter uma pessoa que faça o aniversário que vai cair no sábado ou no domingo, tem que extrapolar esses 20. Então é no mínimo 21. Que aí, essa uma do 21 vai ter que cair aqui, em algum lugar, em algum sábado ou domingo de fevereiro. Aqui eu vou ter 8 lugares. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. E essa uma pessoa, para mais das 20, vai ter que fazer aniversário ou num sábado ou num domingo. E aí a resposta, né, é 20 mais 1, 21, que vai dar pra gente a letra D da questão 18. Espero que tenha ficado claro. Vamos agora para a questão 19. Questão 19 fala assim: seja n o número resultante do dobro do produto dos 20 primeiros números ímpares positivos. O número n termina com algarismo, aí letra A 0, letra B 2, letra C 4, letra D 6. A princípio parece uma questão gigantesca, porque se a gente for fazer essa conta toda, vai ser uma questão gigantesca. Mas aí a gente começa a rabiscar, tem que ter coragem para começar. Então a gente começa. O que ele falou? Ele falou que o número n é igual, é o resultado do dobro. Se ele falou dobro, eu já vou pôr um 2 aqui, porque é o dobro. Então é 2 vezes alguma coisa.
o dobro do produto dos 20 primeiros números ímpares positivos. Isso aqui que complica. É 2 vezes. Vou apagar esse x e vou só abrir um parênteses, a gente sabe que está multiplicando. É 2 vezes 1, vezes 3, vezes 5, vezes 7, e aí lá no final eu imagino que vai ser 41, o vigésimo. O vigésimo termo aqui eu acho que é 41. Se a gente for fazer isso, vai dar uma conta gigantesca. Ela vai começar a crescer aqui e a gente vai acabar errando no meio do caminho. Então, a gente vai só começar e ver o que acontece. Esse produto todo, no final das contas, vai ter que ser o dobro. Então, a gente vai ter que multiplicar por 2. Então, na hora que eu multiplicar o 2 aqui com 1, vai dar 2. Na hora que eu multiplicar aqui com o 3, vai dar 6. Na hora que eu multiplicar aqui com 5, vai dar 30. Na hora que eu multiplicar com 7, vai dar 210. Não dá para continuar essa conta por muito mais tempo. A gente não vai chegar no 41. Vamos tentar mais uma aqui. Vamos pôr um 9 aqui, que seria o próximo. 210 vezes 9. 210 vezes 10 seria 2.100. Vezes 9 deve dar 1.800 alguma coisa. Vamos fazer 210 vezes 10, 2.100, menos 2.000, menos 210. Vai dar 1.800, 1.790, eu acho. 1.790, eu acho que é isso. Agora, o importante é a gente perceber isso aqui, ó. Tá terminando com 0 aqui, tá terminando com 0 aqui, tá terminando com 0 aqui. E o que vai acontecer? Nos próximos números aqui, a multiplicação vai terminar com 0. Todos eles. Por que isso acontece? Quando a gente multiplicou por 5 aqui, todos os próximos números vão ser múltiplos de 5, porque a gente multiplicou por 5. E antes a gente já tinha multiplicado por 2, porque no final das contas vai ser o dobro. Ele já fala isso lá no exercício. Então, se a gente pensar, né, nos números primos, nos fatores primos, que vão compor esses números, eles já vão ter, daqui para frente, né, desse pedacinho aqui para frente, eles vão ter o 5 como fator primo, componente lá do número, e o 2 como fator primo. E como tem 5 e tem 2, todo mundo ali vai ser múltiplo de 10. E múltiplo de 10 termina em 0. Era isso que essa questão queria fazer a gente enxergar. Que a partir do momento que multiplicou por 5 e por 10 também, e por 2 também, é um número múltiplo. E aí, daqui para frente, todos os números vão terminar com 0. E aí, se todos os números vão terminar com 0, quando a gente terminar aqui no final, que é o que a questão está pedindo, e for fazer o dobro, que aí vai multiplicar por 2, a gente vai ter o 5, vai ter o 2 dentro da composição desses números, então eles vão ser múltiplos de 10. Se vai ser múltiplo de 10, o número n ele vai ter que terminar com o algarismo zero. E aí a resposta aqui dessa questão, então, é letra A. A resposta é 0. Número n, que é esse número gigantesco que a gente nem faz ideia de qual que é, ele vai terminar com 0 porque ele vai ser múltiplo de 10. E ele vai ser múltiplo de 10 porque na composição dele vai ter o fator primo 2 e o fator primo 5. Não quer dizer que todos os números ali são primos, não. Mas se a gente, quando pensa em fatoração, é fatorado em números primos. E aí a gente sabe que vai ter o 2 e o 5, é a mesma coisa de ter um 10 ali multiplicando. Todos os números dali para frente, depois do 5, vão ser múltiplos de 10. Múltiplo de 10 termina com 0, que é o que vai dar para a gente a letra A. Espero que tenha ficado claro, novamente. Vamos agora para a última questão. Última questão, questão 20, para a gente finalizar essa prova. Questão 20. Em uma competição esportiva, uma escola separou seus alunos em 4 equipes, diferenciadas pelas cores das camisas, amarelas, vermelhas, pretas e roxas. Para a entrada no ginásio da escola, formou-se uma fila com um certo padrão de cores. A ordem era: um aluno de amarelo, outro de vermelho, outro de preto, outro de roxo.
E aí continua: amarelo, vermelho, preto e roxo. Em seguida, a ordem das cores se repetia: amarelo, vermelho, preto e roxo. Amarelo, vermelho, preto e roxo. Qual será a cor da camisa do 82º aluno dessa fila? Nem sabia que eu lembrava que era 80º. Qual que é a cor da camisa do 82º aluno dessa fila? E aqui a Fundeb foi tão boazinha que ela botou as opções na ordem. Letra A, amarelo, B, vermelho, C, preta, D e roxa. Aí ficou na ordem, amarelo, vermelho, preto e roxo. E ele quer o 82º. Tá aqui. Não consegui marcar. Tem vezes que essas canetas falham aqui para mim. Ele quer o 82º, da posição 82. Como que eu fiz essa questão? Eu fui escrevendo a sequência. É amarelo, vermelho, preto e roxo. E aí repete. Amarelo, vermelho, preto e roxo. E aí poderia continuar aqui, mas vamos parar por aqui. Esse daqui é o primeiro. Esse é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, sétimo e oitavo. O oitavo aluno vai usar uma blusa roxa. Se o oitavo aluno vai usar uma roupa roxa e essa ordem vai repetindo até acabar os alunos, o aluno de número 80, ele também vai usar a roupa roxa, porque 80 é 8 vezes 10. Então vai repetir esse ciclo 10 vezes, o último aluno lá, o 80, vai estar com uma blusa roxa. Só que ele quer o 82, então eu tenho que continuar. Se o 80 era roxa, e aí vai começar de novo, amarelo, vermelho, preto e roxo, o 81 vai estar de amarelo e o 82 vai estar de vermelho, que é esse carinha aqui. E aqui a gente já conseguiu a resposta. Parecia uma questão difícil por causa desse enunciado desse tamanho, mas não era nem tão difícil assim, era uma divisão. No caso eu usei uma multiplicação, mas a gente poderia pegar 82, dividir por 8, ver quanto sobrava, aí sobrava 2, aí eu pegava e andava mais 2 casinhas. Geralmente a gente resolve assim. Dessa vez eu tive a ideia de resolver fazendo essa multiplicação. Fui até o 8, fiz 10 vezes 8, cheguei até o 80 e depois andei 81 e 82. É a mesma coisa, no final das contas. Então, o carinha lá do 82, ele vai estar de vermelho, que vai dar pra gente, letra B, vermelho. Posição 82, camisa vermelha. E aqui na 20ª questão a gente termina essa prova da CEMIG de nível médio. Lembrando que a CEMIG teve várias provas de nível médio, mas até onde eu consegui conferir, parece que todas as provas de nível médio tiveram essas mesmas questões. Então aqui eu terminei a prova nível médio CEMIG. Se você está gostando do canal, se gostou desse vídeo, peço que curta, que se inscreva no canal, que indique para amigos. Até o próximo vídeo. E boa sorte para quem fez a prova da CEMIG.